Olá, eu sou a professora Mônica, professora de matemática da Escola Estadual Antônia Guedes Martins. E na aula de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da estatística, certo? Com foco nos termos de uma pesquisa estatística. E para iniciar a nossa aula, eu trouxe algumas definições do que seria a estatística, certo? A primeira fala que a estatística é uma ciência encarregada de tomar decisões face a incertezas, certo? Então, dentro de incertezas, a estatística ela nos traz uma certeza para que nós possamos tomar decisões. Ela também é considerada a ciência encarregada de coletar, classificar e interpretar fatos numéricos, certo? Outra definição que a gente pode dar também à estatística é que ela é o estudo de processos que apresentam variabilidade com o objetivo de determinar suas grandezas, causas e consequências, certo? Essas são algumas definições, mas a estatística em si, ela é a ciência realmente que faz o estudo das informações dos dados, certo? Para que nós possamos tomar decisões, certo? Em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, seja o cotidiano de uma empresa, ou mesmo de um país ou de um estado. Nestes slides, eu trouxe algumas etapas da análise estatística, certo? A primeira dela é a definição do problema, certo? Ou seja, o que é necessário para a minha pesquisa? O que é que eu vou pesquisar, certo? Qual é o problema que eu vou solucionar? O passo seguinte é fazer o planejamento do experimento, ou seja, como é que vai ser todo o meu experimento. Outro passo importante é a coleta dos dados, certo? Eu preciso saber quais são os dados que serão coletados, de que forma esses dados serão coletados, certo? Depois disso, nós precisamos fazer a análise e a inferência dos dados, certo? Ou seja, nós colocamos esses dados em tabelas ou em gráficos, certo? E fazemos a análise através do cálculo da moda, da mediana, certo? Da média, para que nós possamos analisar esses dados, certo? E por fim, eu preciso fazer a verificação da confiabilidade da minha pesquisa estatística, certo? Da minha análise estatística. Outras informações que são muito importantes em uma pesquisa é a respeito da população, certo? E amostra. Porque, assim, existe a população, que é as pessoas ou os objetos que serão investigados, certo? E existe a amostra, que é uma pequena parte da população onde a pesquisa estatística irá ser aplicada. Por exemplo, em uma eleição não se faz, certo, uma pesquisa com todos os habitantes de uma cidade, por exemplo, certo? Mas sim, eles pegam a região ou pegam a região da cidade, um bairro, e aplicam a pesquisa em apenas um bairro, ou pegam pontos específicos da cidade, certo? E entrevistam algumas pessoas daqueles pontos, certo? Mas a população é o todo o grupo que está sendo estudado, certo? E a amostra é uma pequena parte daquele grupo, ou seja, uma pequena parte da população, onde a pesquisa é aplicada, certo? Outro fato importante é a questão do indivíduo ou objeto que está sendo investigado. Nós falamos indivíduo quando se trata-se de pessoas, certo? De seres. E falamos de objeto quando, por exemplo, o estudo é a respeito de carros ou de objetos defeituosos, certo? Porque nós podemos fazer investigação, sim, a respeito de objetos, certo? E, por fim, o que é muito importante é a questão das variáveis. As variáveis eu posso enxergar como quais são as perguntas que eu devo fazer para quem está sendo entrevistado, certo? Quais são as perguntas que eu devo saber a resposta. E essa minha resposta nós classificamos como variáveis, certo? Elas podem ser tanto qualitativas como quantitativas. A respeito das qualitativas, é quando a resposta da minha pergunta é apenas um nome, é uma palavra, certo? Então,
essa resposta ela pode ser qualitativa nominal ou qualitativa ordinal. Ela vai ser qualitativa nominal quando essa resposta ela não requer uma ordem. Por exemplo, o sexo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, certo? E ela vai ser ordinal quando a minha resposta é um nome, é uma palavra, sendo que essas palavras elas requerem uma ordem. Por exemplo, a classificação social, classe média, classe alta, classe média alta, certo? Elas requerem uma certa ordem. Ou com relação ao grau de instrução, como ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, certo? Então, quando a resposta é um nome ou uma palavra, a variável vai ser qualitativa e vai ser nominal, quando é apenas uma palavra, sem requerimento de ordem, certo? E vai ser qualitativa ordinal, quando essa palavra, quando essas respostas elas requerem uma ordem. E quando a nossa resposta, quando a resposta das perguntas são números, certo? A variável ela vai ser quantitativa. E aí, como as respostas são números, tanto pode ser números inteiros, como no formato decimal, certo? Ou seja, números com vírgula. Quando a resposta é um número com vírgula, por exemplo, quando eu pergunto o peso, ou o salário que você recebe, certo? Ou quando eu pergunto a sua altura, nosso resultado pode ser um número com vírgula. Então, essa variável ela vai ser quantitativa contínua. E vai ser quantitativa discreta quando a resposta é um número inteiro, quando eu estou falando de quantidades, como, por exemplo, o número de filhos. Não existe meio filho, né? Por exemplo, são apenas números inteiros, ou número de carros, número de pessoas, certo? Então, quando for um número inteiro, vai ser quantitativa discreta, e quando for um número no formato decimal, ou seja, com vírgula, certo? Vai ser uma variável quantitativa contínua. Outro termo importante, certo? É quando se fala-se a respeito de frequência, ou seja, com que frequência aquela variável ela está se repetindo, certo? E a frequência, ela tanto pode ser absoluta ou pode ser uma frequência relativa. No nosso exemplo, nós temos que suponha que entre um grupo de turistas, participantes de uma excursão, tenha sido feita uma pesquisa sobre a nacionalidade de cada um e que o resultado dela tenha sido o seguinte, né? Pedro é brasileiro, Ana é brasileira, Ramon é espanhol, Laura é espanhola, Cláudia brasileira, Sérgio brasileiro, Raul argentino, Nelson brasileiro, Silvia brasileira e Pablo espanhol, certo? Nós observamos que os dados eles estão soltos e nós podemos organizá-los em uma tabela, como vocês estão vendo, certo? E aí a frequência relativa, que é esse FR, é a frequência no formato de porcentagem, certo? Ela tanto pode ser no formato de porcentagem como no formato de decimal, certo? Ou fracionário. E a frequência absoluta é realmente a quantidade exata, certo? De objetos com aquela resposta. Como, por exemplo, neste caso aí, né? Quem tem nacionalidade brasileira? São 6. 6 é a minha frequência absoluta. Já a frequência relativa, como o total é 10, 6 em porcentagem de 10, né? Ele vai ser 60%. Então, 60% é a minha frequência relativa, certo? Eu também poderia representar como 6 sobre 10. 6 é a minha frequência absoluta, dividido para 10, né? Que é o total de entrevistados, certo? Então, a frequência relativa, ela tanto pode se apresentar no formato de fração, como no formato decimal, como em porcentagem, como é mais comum. E a absoluta é o valor real da frequência. Por fim, nós vemos como os dados são apresentados.
Os dados, eles tanto podem ser no formato de tabelas, certo? Nós temos aí algumas tabelas, como no formato de gráficos, certo? Gráfico de pizza, gráfico de barras, gráfico de linhas, ou ainda gráficos intuitivos, como é esse do carro, certo? Na próxima aula, nós vamos aprender como fazer as tabelas e como fazer gráficos também das informações coletadas, certo? Bem, essas aqui são as minhas referências, eu utilizei apenas o livro de Dante, certo? E espero que tenham gostado, bons estudos, até a próxima aula. Tchau, tchau!